Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Gramática, Preposições e Contrações, Usos e Exemplos. O que são as preposições? São palavras invariáveis que têm como função estabelecer uma relação sintática e semântica entre os elementos da frase ou entre as orações. Preposições do português. A. Movimento ou situação no espaço, no tempo. Por exemplo, chegamos enfim à casa. Daqui a 2 anos acabo o curso. Ante. Anterioridade em relação ao limite espacial ou temporal, equivalente a antes de. Por exemplo, parou ante o obstáculo. Terminaram o percurso antes das 3 da tarde. Após. Posterioridade em relação ao limite espacial ou temporal. Por exemplo, avançou após o sinal verde. Regressou após 1 ano de ausência. Até. Aproximação ao limite espacial ou temporal. Por exemplo, viajaram até Guimarães. Choveu até o final da tarde. Com. Adição, companhia. Por exemplo, consegui terminar a prova com ajuda. Foi de férias com os pais. Contra. Oposição, direção ao limite. Por exemplo, apresentaram argumentos contra o confinamento. A bicicleta embateu contra o carro. D. Movimento de afastamento, proveniência, origem, relação de posse. Por exemplo, ele regressou de Lisboa. Somos de Braga. Desde. Ponto de partida, espacial ou temporal. Por exemplo, viemos correr desde a falésia. O agricultor trabalha desde o amanhecer. Em. Relação de espaço, de tempo, de situação. Por exemplo, trabalham agora em Setúbal. O presidente está em reunião. Entre. Posição intermédia, no espaço, no tempo ou numa situação. Por exemplo, perdeu as chaves entre o portão e o carro. A Ana vai de férias entre junho e agosto. Para. Movimento em direção ao limite, no espaço ou no tempo. Finalidade. Por exemplo, emigraram para o Brasil. Ele estuda muito para ser médico. Perante. Posição de confronto face a um limite ou a um facto. Por exemplo, permaneceram perante a imensidão do mar. Perante as evidências, não podia negar o facto. Por relação de movimento, extensão ou aproximação ao limite no espaço e no tempo, finalidade, causa, meio, modo. Por exemplo, não vou por falta de tempo. Escreva por extenso. Sem. Ausência, exclusão. Por exemplo, saíram sem sobretudo. Conseguiu emprego sem qualquer problema. Sob. Posição de inferioridade relativamente a um limite, dependência. Por exemplo, o gato está sob a mesa. Trabalham sob as ordens do gerente. Sobre. Posição de superioridade relativamente a um limite, abordagem, aproximação. Por exemplo, os copos já estão sobre a mesa. Falaram sobre problemas sociais. Trás, situação posterior, equivalente além de, no espaço e no tempo. Por exemplo, procure os livros atrás da estante. A preposição trás é, no português contemporâneo, substituída pelas locuções atrás de e depois de. O que são as contrações? Consistem na união de duas palavras de classes diferentes.
Em português, as combinações com preposições são as seguintes: preposição mais artigos, preposição mais demonstrativos, preposição mais indefinidos, preposição mais pronomes pessoais, preposição mais advérbios. Na seguinte tabela, vamos encontrar as contrações formadas pelas preposições a, de, em e por, mais os artigos definidos a, as, o, os. Assim, temos que as contrações resultantes são a com acento grave, as com acento grave, ao, aos, da, das, do, dos, na, nas, no, nos, pela, pelas, pelo, pelos. Então, ali vão encontrar as equivalências em espanhol e vamos ver os seguintes exemplos. Eu vou à escola. Eu vou à escola. Eu saio às 8h30. Eu salgo às 8h30. Eu vou ao cinema. Eu vou ao cine. Eu falo aos homens de boa vontade. Eu hablo a los hombres de buena voluntad. Eu sou da Alemanha. Eu sou de Alemanha. Neste caso particular, a Alemanha precisa de artigo antes, por isso vamos encontrar contração neste caso. O brinquedo é das meninas. El juguete es de las niñas. Eu sou do Brasil. Eu sou del Brasil. Os exames são dos dois alunos. Los exámenes son de los dos alumnos. Eu trabalho na fábrica. Eu trabalho en la fábrica. Ele esteve nas festas do povo. Ele estuvo en las fiestas del pueblo. Eu trabalho no escritório. Eu trabalho en la oficina. Ele estuda nos Estados Unidos. Ele estudia en los Estados Unidos. Vais pela autoestrada? Vas por la autopista? Obrigada pelas suas palavras de compaixão. Gracias por suas palavras de compaixão. Este caso também temos uma situação interessante, porque o possessivo suas, em português, precisa de artigo. Por essa razão, vamos ter a contração pelas. O advogado fez tudo o que podia pelo cliente. El abogado hizo todo lo que podía por el cliente. Pelos caminhos de Portugal vi muita coisa linda. Por los caminos de Portugal vi muita coisa linda. Na seguinte tabela vamos estudar as contrações formadas pelas preposições de e em, mais os artigos indefinidos uma, umas, uns. Assim temos as contrações resultantes duma, dumas, duns, numa, numas, nuns. E podem encontrar na seguinte coluna as equivalências em espanhol. Vamos ver os seguintes exemplos. Todos somos companheiros dos outros de uma maneira especial. Todos somos companheiros de los otros de uma maneira especial. Estou à espera de umas pessoas que entraram. Estou à espera de umas pessoas que entraram. De um momento para o outro, isso pode mudar. De um momento para outro, isso pode cambiar. É por falta de sabedoria de uns que sofrem tantos. É por falta de sabedoria de uns que sofrem tantos. Aquele doce é preparado com base numa receita muito antiga. Aquele dulce é preparado com base em uma receita muito antiga. Numas férias de verão conheci a minha namorada. En unas vacaciones de verano conocí a mi novia. Num cenário paradisíaco veja o companheiro com carinho. En un escenario paradisíaco besa o companheiro com carinho. Nuns casos foram aceitos custos de valor máximo. En unos casos fueron aceptados costos de valor máximo. Na seguinte tabela vamos encontrar as contrações formadas pelas preposições a,
de e em, mais uns demonstrativos variáveis, este, esse, aquele, e as suas respectivas versões em feminino, plural e singular. Assim, temos que na preposição a só é possível a contração aquele com acento grave. Por exemplo, esse mercado é igual àquele onde surgiu o vírus. Esse mercado é igual àquele onde surgiu o vírus. Com a preposição de, temos as contrações deste, desse, daquele e as suas respectivas versões em masculino, feminino, singular e plural. Assim temos decidi sair deste buraco negro, decidi sair deste agujero negro. ¿Por que sentimos tanta falta desse contacto? ¿Por que sentimos tanta falta de esse contacto? A gente não tinha ideia daquele problema. Nosotros no teníamos idea de aquel problema. Finalmente, com a preposição em, temos as contrações neste, nesse, naquele, também em masculino, feminino, singular e plural. Assim temos os exemplos. Os viajantes não podem entrar neste momento. Los viajeros no pueden entrar en este momento. Nesse prédio há muito barulho. En ese edificio hay mucho ruido. Ainda penso naquele golo do Futebol Clube do Porto. Aún pienso en aquel gol del Futebol Clube do Porto. Na seguinte tabela, vamos estudar as contrações formadas pelas preposições a, de e em, mais os demonstrativos invariáveis isto, isso e aquilo. Com a preposição a, é unicamente possível a contração aquilo, com acento grave. Por exemplo, eles foram sensíveis àquilo que lhes foi pedido. Ellos fueron sensibles a aquello que les fue pedido. Com a preposição de, temos as contrações disto, disso, daquilo. Por exemplo, acho que vais gostar disto. Pienso que te vai gustar esto. Neste caso, o verbo gostar, em português, obrigatoriamente precisa de preposição de e, por esta razão, vamos encontrar a contração disto. O mesmo acontece no segundo exemplo. É óbvio que gostei disso. É óbvio que me gustou isso. Depois temos autorizaram a abertura daquilo que nunca fechou. Autorizaram a abertura de aquello que nunca cerrou. Finalmente, com a preposição em, temos as contrações nisto, nisso, naquilo. Por exemplo, por 2 horas não pensas nisto. Futebol é felicidade. Durante 2 horas no piensas en esto. El fútbol es felicidad. É mais útil pensar nisso como um exemplo. Es mucho más útil pensar en eso como um exemplo. Você precisa pensar naquilo que o autor não disse. Usted necesita pensar en aquello que el autor no dijo. Na seguinte tabela, vamos a estudar as contrações formadas pelas preposições a, de, em e com, mais outras palavras, que podem ser advérbios, indefinidos e pronomes. Assim, temos que com a preposição a, junto com a palavra onde, temos a contração aonde. Por exemplo, aonde o ministro quer chegar, aonde quer chegar o ministro. Depois, com a preposição de, temos várias opções. Junto com a palavra aqui, temos daqui, aí, daí, ali, dali, onde, donde, outro, e essas formas em feminino, plural e singular, dá como resultado de outro. Temos os seguintes exemplos. O lançamento será daqui a 1 ano ou 2. El lanzamiento será de aquí a 1 año o 2. Saia daí, ministro. Salga de ahí, ministro. A ideia veio dali. La idea vino de allí. A pandemia actual veio de onde? La pandemia actual de donde vino? Para Müller, Alphonso Davies é de outro planeta. Para Müller, Alphonso Davies é de outro planeta.
Com a preposição em, temos a combinação com a palavra outro, que dá como resultado noutro. Por exemplo, ele parecia que vivia noutro mundo. Ele parecia que vivia em outro mundo. Finalmente, com a preposição com, temos combinações com os pronomes mim, ti, si, nós e vós. Assim temos as contrações comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Por exemplo, vem comigo saber mais. Vem comigo a saber mais. Eu vou contigo para onde você for. Vou contigo para onde tu quieras. Passe no meu escritório que eu quero falar consigo. Passe a minha oficina que quero hablar com usted. Fiquem conosco até o fim. Quédense com nosotros hasta el final. O Senhor esteja sempre convosco. El Senhor esté sempre com ustedes. Casos especiais de equivalência com o espanhol. Por exemplo, a expressão à tarde, à noite, é traduzido em espanhol como en la tarde, en la noche. Quer dizer, é um erro muito comum dizer na tarde, na noite, como equivalente à tarde, à noite. Então, este à tarde, à noite, não pode ser traduzido em espanhol à la tarde, à la noche. O mesmo acontece com a contração ao. Em espanhol dizemos el sábado, el domingo, mas em português é precisa a preposição a. Portanto, temos ao sábado, ao domingo como traduções equivalentes. Finalmente, temos as expressões em português de manhã, de madrugada, que em espanhol equivalem a por la mañana ou en la madrugada. Então, dizer pela manhã ou na madrugada não são sempre equivalentes às expressões de manhã e de madrugada. Para finalizar, as preposições, sobretudo contraídas com artigos, usam-se também para expressar intervalos de tempo. Por exemplo, temos das 8 horas às 20 horas, que em espanhol seria desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ou de 8 a 8 de la noche. Então, temos o segundo exemplo, aberto de segunda a sexta-feira, abierto de lunes a viernes. E, finalmente, encerra aos domingos, que em espanhol seria cierra los domingos. Então, como podem apreciar, temos uns usos especiais das contrações que não sempre são traduzidos de maneira automática para o espanhol, como já temos visto nas tabelas anteriores. Muito obrigado pela vossa atenção.